Olá a todos, sábado 17 de março de 2018, o estudo desta semana tem como título Vaikra, que significa e ele chamou. As leituras bíblicas são Levítico 1, de 1 até 6, 7, Isaías 43, 21 a 44, 23 e Hebreus 10, de 1 até 18. Começamos com Levítico 1, de 1 a 4. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. O primeiro estudo deste livro tem por nome Vaikra, e ele chamou. E é o próprio nome do livro. Levítico foi dado às Bíblias cristãs, que veio da versão grega chamada Septuaginta, traduzidas no século 3 e 2 a.C., por 72 sábios judeus a pedido do imperador Ptolomeu. O assunto principal desse estudo é oferta e sacrifício. Muitas pessoas não compreendem porque Deus instituiu os sacrifícios para expiar o pecado do homem. Sabemos que tudo começou por ocasião da criação do homem, quando este recebeu ordens claras de Deus para não comer determinado fruto do jardim, porque se desobedecessem, pecariam e por consequência morreriam. Todos sabem o que aconteceu. O casal desobedeceu e Deus precisou sacrificar um animal inocente para restaurar a sua natureza e voltassem a ter comunhão com o Senhor. A vida está no sangue, vida por vida. Então Deus, no seu muito amor para conosco, providenciou para nós um substituto que tomaria o nosso lugar na morte, para que pudéssemos ter vida novamente. A Bíblia diz em Hebreus 9:22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. O primeiro casal perdeu a sua pureza ao cair no pecado, e Deus precisou fazer novas roupas para revesti-los novamente. A palavra de Deus, quando narra a criação, mostra que eles estavam nus e não se envergonhavam, tinham a natureza santa, e depois do pecado esconderam-se, pois perceberam que estavam nus. A natureza hedionda do pecado transforma o puro em imundo, o santo em profano, o bem em mal e o castigo é a morte. Após a queda no Éden, vamos ver Deus ensinando a humanidade no decorrer dos tempos a respeito dos sacrifícios vicários, ou seja, sacrifícios substitutivos. Abel ofereceu melhor oferta, pois foi com derramamento de sangue. Interessante notar que no caso de Abel, ele era pastor de ovelhas num tempo em que não se comia carnes. Deduzimos então que as ovelhas eram preservadas para serem usadas como sacrifícios ao eterno Deus. Noé, levantando um altar e oferecendo sacrifícios ao Eterno após sair da arca no fim do dilúvio. Gênesis 8:20. É a Páscoa, a título de exemplo, o sacrifício mais significativo no sentido profético com relação a Jesus Cristo, narrado em Êxodo 12. Na festa de Pêssar, encontramos todos os detalhes que profetizam e apresentam a pessoa de Jesus Cristo. O sentido claro é que o pecado tem um preço, e preço alto, o preço de uma vida. O livro de Levítico vai nos levar a uma reflexão interior, santidade, pureza, sinceridade. Em Shemote, Êxodo, aprendemos sobre a libertação, a saída do cativeiro para a entrada na terra da promessa. Em Levítico, vamos aprender a respeito da santidade para o nosso serviço sacerdotal. Todo o ensino neste livro, a começar desta primeira parte, tem a ver com remissão de pecados e pureza de todos para servir, a começar dos sacerdotes e atingindo toda a congregação. Gostaria de destacar duas coisas importantes nestes ensinos. Primeiro, a importância do transitório, que é um símbolo, realça a importância do permanente. 2 Coríntios 3,9, Paulo diz: se aquilo que era transitório era glorioso, quanto mais o que é permanente. A posição que temos e o que somos em Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Segundo, sem santidade ninguém verá o Senhor.
Hebreus 12, 14. Deus está procurando adoradores que vivam uma vida em santidade para fazer a diferença num tempo de trevas como estamos vivendo. É tempo de a igreja tomar uma posição radical, assumir a sua missão profética de denunciar o pecado e falar sobre a justiça e o amor de Deus. Somos chamados para este tempo em santidade. Isaías 43, de 21 a 26, diz assim o profeta: ao povo que formei para mim mesmo, a fim que proclamasse o meu louvor, contudo você não me invocou, ó Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi por mim que você trouxe ovelhas para holocaustos, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarregarei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Melhor dizendo, não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar sua inocência. Isaías 43, de 21 a 26. Que texto maravilhoso, que Deus maravilhoso. Muito amor demonstrado por Deus, carinho, paciência, longanimidade para com seu povo. Deus é sempre bom, bom demais. Particularmente sou apaixonado por esse texto sagrado. É uma conversa carinhosa, doce e ao mesmo tempo bastante profunda do nosso Deus. Ele chora a nossa indiferença nos sacrifícios, nosso desprezo e falta para com ele. E ao mesmo tempo não cobra nada. Pelo contrário, apresenta remissão gratuitamente e nos chama a conversar sobre o que temos a argumentar. Temos alguma coisa para argumentar em nossa defesa? Deus é bom. Agora vamos ler Hebreus 10, de 1 a 9. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados, pois é impossível que sangue de touros e bodes tire pecado. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparasse. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os que eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Como vimos na introdução deste estudo semanal, a importância simbólica dos sacrifícios exigidos por Deus foram reais, precisavam ser feitos, mas apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde o momento em que Deus estabeleceu sua aliança com Abraão, ele está preparando o seu sacrifício por amor a toda a humanidade. Não sacrifício de touros e bodes, pois estes não podem purificar pecados, mas o sacrifício de Jesus Cristo, que foi morto desde antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos voltar para a casa do Pai e tivéssemos vida eterna em seu nome. Graça bendita, graça maravilhosa, Deus nos amou primeiro. Vaikra, e ele chamou. Ele continua chamando seus filhos. A agitação do dia a dia tem nos feito surdos ao seu chamado. Precisamos voltar aos dias do primeiro amor, que nunca deveriam deixar de ser vividos. Aliás, o primeiro amor deve ser permanente, porque ele nos ama do mesmo jeito. Precisamos aquecer novamente nossa fé, orando, lendo e meditando nas Santas Escrituras. Esses estudos têm por finalidade ligar o passado e o presente e nos apontar um futuro com Deus. Tudo tem um preço.
Tudo exige uma renúncia. Quando faço uma escolha, desprezo outra. Ao escolher ser fiel ao meu Deus, o mundo perde o sentido para mim. Os valores permanecem para sempre. São os tesouros eternos, pois onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Muitos perderam o foco de suas vidas, perderam o caminho de casa. É preciso voltar. Logo nos encontraremos com aquele que é o nosso Salvador e Senhor. Ele está voltando para buscar os seus. O sacrifício ele já realizou. Basta nos apropriarmos dele. Ele é a própria bênção. Ele é a maior bênção que o homem pode encontrar. Deus continua chamando seus filhos à consagração e continua buscando os perdidos. O Pai nunca se cansa em esperar a volta do Filho pródigo. Shabbat Shalom.